Olá, querido irmão, querida irmã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Desejar uma boa noite a todos que me ouvem e dizer que nesse momento estou muito feliz em poder estar gravando essa aula da escola bíblica, mas felicidade maior eu tenho quando estamos reunidos na igreja, onde podemos estar presentes face a face, conversar, perguntar, compartilhar, estar um crescendo junto com o outro ali presencialmente. Mas nesse momento, infelizmente, por conta desse vírus que tem se propagado em nosso país, por orientação pastoral, debaixo da orientação de Deus, nós suspendemos temporariamente as programações presenciais na igreja, mas tão em breve, assim como a volta do nosso Salvador, nós retornaremos com a nossa programação presencial normalmente, para a glória de Deus. Então nesta hora nós estaremos dando início ao estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, no livro dos Juízes, um livro que traz grandes ensinamentos para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada como homem e mulher de Deus nessa terra. Então desde já eu quero pedir a Deus, por meio do seu Espírito, em nome de Jesus, que venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, e que este ensinamento faça com que a nossa vida cristã ela cresça, amadureça e se aperfeiçoe na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza e nos abençoe no decorrer desse estudo, em nome de Jesus. Vamos começar então. Todas as minhas anotações eu passei para um arquivo aqui no computador para ficar mais fácil na hora da gravação. É a primeira aula que eu faço em vídeo, então desde já eu peço a compreensão dos irmãos. Se houver qualquer erro, falha ou alguma opinião que você tenha para passar, para melhorar, para ajudar, estou aberto a ouvir, estou aberto a mudar e melhorar para fazer o reino de Deus crescer junto com você. Então eu tenho aqui as minhas anotações, fruto dos estudos que eu faço e que eu utilizo como referência bíblica. Está aqui a minha Bíblia, que os irmãos já conhecem, guerreira. Essa aqui é guerreira, pode ver como é que ela está acabada. Oh glória, mas essa aqui é guerreira. A Bíblia do Pregador está na versão Almeida Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia muito proveitosa. Não que as outras não sejam, mas eu gosto muito dessa. Minha companheira, minha guerreira. Não sai da minha mochila. Tem aqui a Bíblia de Estudo de Genebra. Também muito rica em conhecimento, muito boa para aprendizado, não com conteúdos escritos somente, mas com mapas, ilustrações, bastante rica e que agrega valores à nossa vida cristã. E aqui também, achei o Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento. Muito rico. Olha a grossura dele. Olha a grossura. Isso aqui tem muita coisa boa. Mapa, ilustração, contextualização, significado de palavras, muita coisa boa. Recomendo a todos. Então, essas são as minhas fontes, além de um dicionário que eu tenho
hebraico, aramaico e grego, que traz o significado de muitas, inúmeras palavras nessas línguas, que são as línguas originais da Bíblia. Então, tudo que eu for compartilhar com os irmãos veio dessas fontes, veio do dicionário que está instalado no meu celular e veio com a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai agregar conhecimento à tua vida, em nome de Jesus. Então vamos começar. Livro dos Juízes. Ele se encontra no Antigo Testamento. O significado do nome deste livro: juiz. A palavra hebraica para juiz é shafat, que significa libertar ou regular. Então, os juízes no Antigo Testamento tinham esses ofícios. Eles podiam decidir controvérsias, eles podiam proferir veredictos, eles tomavam decisões no tocante às causas do povo. E eu separei aqui uma passagem que dá um exemplo muito claro acerca disso, que se encontra em Êxodo, capítulo 18, versículos 15 e 16. Lembrando que todos os versículos que forem citados aqui, eu estarei enviando juntamente com o vídeo aos irmãos da comunidade evangélica Recebendo Vidas em particular. Tá bom? Então fique tranquilo. Se quiser anotar, anote, mas você estará recebendo também juntamente essas passagens, as quais faremos menção durante esta aula. Então, em Êxodo, capítulo 18, versículo 15 e 16, é a passagem que diz o seguinte: Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés ele recorre ao seu sogro pedindo uma orientação no que fazer. Por quê? Porque todo o povo se reunia atrás de Moisés, buscava Moisés para consultar a Deus e resolver os seus problemas. Então lá atrás a gente já vê que Moisés já era um tipo de juiz que julgava as causas do povo. Os juízes, a gente vai entender que eles são levantados por Deus, porque só pode resolver esses problemas se ele tiver autoridade divina. E muitos deles também foram líderes militares apontados pelo próprio Deus, com a missão, ou seja, o propósito de lutar contra os opressores de Israel e libertarem o povo do Senhor dessa aflição. Mais tarde, após o período dos juízes, o rei de Israel exerceu a função de um juiz nacional, como a gente pode verificar em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, que reine sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, o povo recorre a Samuel, pedindo que houvesse alguém que julgasse sobre eles. E esse rei que veio a ser levantado pelo Senhor, ele veio também exercer o papel de juiz, um juiz nacional naquela tribo, naquela nação chamada Israel. No decorrer desse livro, a gente vai conseguir entender e, no final das contas, chegar à seguinte conclusão: de que o perfeito juiz de Israel é Deus, pois somente Ele é capaz de julgar
é capaz de decretar, é capaz de sentenciar sem errar, sem falhar, sem provocar ou causar nenhuma injustiça. Ele julga os perversos conforme as suas obras e os justos conforme as suas obras. Então, o Senhor, Ele é o único que pode e deve reger a nossa vida, porque nós mesmos não sabemos como cuidar dela. Isaías, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, vai falar desse juiz que julga com toda a retidão e com toda a justiça, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse é o único juiz que consegue julgar a nossa causa com a verdadeira justiça, retidão e igualdade. O Deus vivo de Israel. Então vamos passar para a introdução ao livro dos Juízes. Então este livro contrasta a fidelidade de Deus com a apostasia do seu povo, Israel. Apesar dos constantes abandonos do povo mediante o Senhor, Jeová, ele provê libertadores várias e várias vezes, conhecidos como juízes, para aliviar, salvar, trazer o refrigério para o seu povo. Todas as ações cometidas por Israel trouxeram consequências ao povo, das quais Deus não os poupou. Então tudo o que eles fizeram, eles sofreram na carne e na pele a aflição e o castigo devido conforme a vontade do Senhor. Então a gente vai entender que no decorrer desse livro, a história do povo israelita ali na terra de Canaã, depois do período de Josué, de uma conquista que era para ser plena, mas ainda não tinha a plenitude, porque alguns não cumpriram o que Deus mandou. Então a preservação do povo de Israel não foi atribuída à bondade ou ao mérito dos israelitas, mas sim à fidelidade de Deus à sua promessa. E que promessa é esta? Dar em possessão a Israel a terra de Canaã, como havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Na verdade, o grande herói do livro dos Juízes não é Sansão, não é Gideão, não é Jefité, Débora, Baraque, nenhum desses. Mas eu posso te afirmar que o grande herói deste livro é o próprio Deus, que sozinho permaneceu fiel à sua palavra, à sua promessa de dar a terra em posse a Israel, mesmo após as quedas do seu povo e até mesmo dos juízes a quem ele levantou. Ele continuou fiel. Juízes capítulo 2, versos 16 a 18, vai deixar bem claro essa situação, que diz assim: e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram,
Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso e amoroso, que ele se compadecia do mal que aqueles povos cananeus estavam fazendo a Israel. Não porque Israel merecesse, porque estavam totalmente corrompidos. Não porque Israel fosse bom, mas porque Deus é fiel e não pode mudar. Ele prometeu, ele cumpre, ele permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Então, por causa da sua promessa, ele se manteve fiel à palavra e à proteção àquela nação. O livro dos Juízes, ele vai abranger um período de aproximadamente 350 anos, que vai desde a conquista de Canaã, começando lá com Josué, por volta do ano 1400 a.C. Lembre-se, essas datas aqui ainda no livro de Juízes são imprecisas, não tem como ter exatidão, então é data aproximada. Então vai desde a conquista de Canaã até pouco antes do tempo de Samuel, o qual ungiu o primeiro rei de Israel. Então a gente vai notar que nesse decorrer de aproximadamente 350 anos, houve um padrão que dominou aquele período, um padrão cíclico. O que é isso? Um ciclo repetitivo, que constituía os seguintes elementos: pecado, escravidão, gemido e salvação. Pecado, escravidão, gemido e salvação. E assim perdurava a história de Israel na época dos juízes. Eles pecavam, eles eram oprimidos, sendo escravos, sendo afligidos, eles gemiam, choravam de dor porque não aguentavam, e Deus, com a sua misericórdia, os salvava, os libertava. E a cada virada de ciclo, Israel caminhava para mais e mais longe de Deus e para mais perto do pecado e da miséria espiritual. Porque assim é a nossa vida. Quanto mais desobediente, rebelde, insubmisso, ou outra palavra que você queira associar, nós formos com relação à palavra de Deus, aos seus mandamentos, às suas ordens, a gente se afasta dele, não é ele que se afasta de nós, a gente se afasta dele e se aproxima do pecado. E o pecado vai trazer para a nossa vida o quê? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte espiritual e também morte física. Destruição, miséria, ruína. É isso que o pecado quer fazer com a nossa vida. É isso que o diabo quer quando anda ao nosso derredor, buscando a oportunidade para nos devorar, destruir a nossa relação com o Pai. Não permita, não se deixe levar por nenhuma proposta, por nenhuma ilusão temporária desta terra, por nenhuma beleza carnal. Não se deixe, se mantenha firme no propósito, porque tem para você preparada
uma terra a qual nenhum homem poderá te dar, mas Cristo Jesus já pagou o preço e já comprou esta terra para mim e para você. Aleluia. Então, esse ciclo repetitivo durou todo o período dos juízes. Então, no fim do livro vai ficar claro que Israel quebrou a aliança com Deus de todas as formas que você possa imaginar. Eles quebraram o pacto com o Senhor, não respeitaram os princípios estabelecidos por Deus, desobedeceram a ponto de se corromperem, roubarem, se prostituírem, tornaram-se idólatras, depois de Deus ter tirado esse povo lá do Egito, do meio da idolatria. Passou pelo deserto, viveu milagres, mas não aprendeu. Continuou querendo fazer o que bem entendia. Mais à frente a gente vai entrar nesse tópico. Vamos passar agora para a data e autoria do livro, que vai ser bem rápido. Por quê? O autor é desconhecido. Ainda que muitos acreditam que tenha sido Samuel, não há uma certeza. Não há como determinar que foi o profeta Samuel. Então o autor é desconhecido. Mas ainda que o escritor seja desconhecido, aquele que inspirou é totalmente conhecido de nós, que temos o seu Santo Espírito, Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então a data, menos, também é incerta, não há como precisar. Vamos à localização bíblica deste livro. Onde fica o livro dos Juízes na Bíblia? Pastor Douglas, eu gostaria de saber. Então vou estar aqui apresentando para você. Na nossa Bíblia, né? Idioma português. Este livro se localiza no Antigo Testamento. É o 7º livro do Antigo Testamento. Vem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vem Josué e vai vir o livro de Juízes. Então, o 7º livro do Antigo Testamento. A nossa Bíblia, ela é organizada com base na Septuaginta. Pastor Douglas, o que é a Septuaginta? Septuaginta é a Bíblia que foi traduzida diretamente do hebraico, que é o idioma original do Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo escrito em hebraico originalmente. Então eles pegaram o hebraico e traduziram diretamente para o grego, que era a língua oficial do Império Romano, cuja época foi a mesma em que esta versão foi redigida. Consta a história que 72 anciãos foram escolhidos, 6 de cada tribo de Israel, e levados até a biblioteca do Egito, onde lá, num período de 72 dias, eles fizeram a tradução do Antigo Testamento inteiro, do hebraico para o grego, que ficou conhecido como Septuaginta. Por quê? Versão dos 70. Lembra? 72 anciãos foram escolhidos. E em 72 dias eles fizeram a tradução. Então, em homenagem, ficou conhecido como versão dos 70, que é a palavra Septuaginta. Então, dentro da Septuaginta, a divisão dos livros, ela é feita da seguinte maneira: livros da lei, que é o Pentateuco, 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, que são 12 livros, que vai de Josué a Esther. Livros poéticos, que compreendem 5 livros. E livros proféticos,
que abrange um grupo de 17 livros. Então, nessa versão da Septuaginta, o livro dos Juízes, ele está localizado na seção livros históricos. Livros históricos. E tem também a versão da Bíblia hebraica, que é conhecida como Tanakh. Já nesta Bíblia, a Bíblia hebraica, a divisão é feita de outra maneira. Tem a Torá, que é a lei, o ensino, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Tem o Nevim, que são os profetas, que divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Profetas anteriores a quê? Ao cativeiro. Profetas posteriores ao cativeiro. E Ketuvim, que são os escritos, que são divididos em poéticos, em os 5 rolos e históricos. Na Bíblia hebraica, o livro dos Juízes está na seção Nevim, profetas anteriores ao cativeiro. Ali está localizado o livro dos Juízes. Palavras-chave encontradas no livro dos Juízes. Eu separei aqui 4 palavras que aprendi com pastor, com professor, com meditação na palavra, dentro desse livro. E são elas: a primeira, pecado; a segunda, castigo; a terceira, arrependimento; e a quarta, salvação. Essas palavras refletem o ciclo que eu falei lá atrás: pecado, castigo, arrependimento, que está ligado a gemido, dor, e salvação. Pecado, onde a gente encontra no livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Castigo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor tinha lhe jurado. E estavam em grande aperto. Olha que situação Israel estava passando. Deus avisou. Deus disse que se eles desobedecessem à aliança, eles seriam castigados. Lembra? Deuteronômio capítulo 28. A bênção e a maldição. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Mas eles não fizeram a escolha certa. Arrependimento. Capítulo 3, versículo 9, parte A. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porque quando dói, quando está doendo, quando está machucando, quando a gente não está mais aguentando, é a Deus que a gente recorre. Eu gosto de falar isso porque tem 2 palavras que na hora do aperto a gente chama com certeza: Deus e minha mãe. Essas palavras, pode anotar aí. Com certeza, na hora da dificuldade, elas são as únicas que você vai clamar. Porque você sabe que Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E a sua mãe, como uma mãe legítima, ela nunca vai abandonar o seu filho. E a última palavra é salvação. Capítulo 2, versículo 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Capítulo 3, versículo 9, parte B. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os
libertou. Palavra forte, dura e de exemplo para nós. Não quebrarmos a aliança que temos com o Senhor. Glória a Deus. Prosseguindo. Os juízes. Então vamos lá. Juízes. Quantos foram nesse período? No livro dos juízes, propriamente dito, nós teremos o relato de 12 juízes. E o 13º foi o último juiz de Israel, aquele que precedeu o período monárquico, que foi a Era dos Reis. O último juiz foi Samuel, que exerceu a função de profeta, juiz e sacerdote. Então, no livro dos juízes, nós teremos 12. E no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 15, vai falar que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então ele foi o último juiz de Israel, num total de 13 juízes que Israel teve. Então, dentro desse número de juízes e desse período da história de Israel, havia um pensamento que predominava entre o povo naquela época. Pensamento este que era oriundo da vontade e do desejo humano de independência, pela parcial ou pela total contrariedade e insubmissão à autoridade divina. Qual era este pensamento, pastor Douglas? Cada um fazia o que bem entendia. Cada qual fazia o que julgava correto aos seus próprios olhos, sem dar importância aos preceitos estabelecidos por Deus na sua palavra. Onde está isso, pastor Douglas? Capítulo 17, versículo 6 de Juízes e capítulo 21, versículo 25. Vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E esse é o maior erro da humanidade. Querer fazer aquilo que aos seus olhos parece correto, parece reto, parece certo. Acha que vai ser legal, acha que é justo, acha que é bom. Mas como o próprio povo na época dos juízes, o povo de Israel, eles estavam agindo da mesma maneira porque estavam cegos espiritualmente. E uma pessoa, quando está cega espiritualmente, toda decisão que ela toma, que acha que aos seus olhos é reto, é correto, está certo, está levando ela para longe da presença de Deus. Nessa hora eu quero te alertar, meu irmão, minha irmã, por meio do Espírito Santo, e te dizer que nunca queira fazer aquilo que aos seus olhos parece correto. Primeiro busque em Deus a direção, a orientação para consumar esse ato, para proferir essa palavra. Não tome atitudes precipitadas.
A gente vai ver o exemplo de um homem, de um juiz, de alguém que Deus levantou, que tomou uma decisão precipitadamente e queria voltar atrás. Com certeza no seu interior ele queria voltar atrás, mas ele não pôde, porque ele fez um voto ao Senhor. Então, não haja precipitadamente. Não fale nada precipitadamente. No momento da ira, no momento da raiva, no momento da impulsividade. Cale-se, reflita e depois tome a atitude ou fale a palavra necessária, conforme a direção de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aprendo eu a cada dia com essa palavra. Não reaja imediatamente, porque a nossa geração é a geração do imediatismo, que é tudo para ontem, para agora. Não reaja. Tudo tem o seu tempo. Amadureça, cresça, então tome a atitude necessária. Amém? Então, dentro dessa relação de 13 juízes, porém 12 relatado no livro que estamos estudando, eu quero destacar nessa primeira aula 5 juízes que foram cheios do Espírito de Deus, sem diminuir, sem desmerecer e sem ignorar a história dos demais. Porém, estes, os quais a Bíblia nos dá detalhes de sua história, eu quero fazer um breve resumo sobre cada um, porque durante o decorrer das aulas nós vamos falar sobre eles mais profundamente. Então, nesta aula introdutória, eu vou falar apenas brevemente sobre esses 5 juízes. Primeiro, Otiniel, que está no capítulo 3, versículo 9. Quem era ele? Ele era parente de Caleb. Uns acreditam que era irmão, outros acreditam que era sobrinho. Na minha opinião, ele era sobrinho de Caleb, pelos estudos ao qual fiz, pelas conversas com meu pastor, com o Espírito Santo. Mas o que importa aqui é que ele foi um homem levantado por Deus, e a quem Deus levanta, Deus enche com seu Espírito. Muitas das vezes a escolha de Deus não vai agradar a sociedade. Muitas das vezes a escolha de Deus não vai agradar a igreja. Muitas vezes a escolha de Deus não vai agradar ao ministério. Mas quem escolhe o seu juiz, o seu libertador, os seus pastores, os seus apóstolos, é Deus. Cabe a nós aceitar e, querendo ou não, cedo ou tarde, teremos de reconhecer que ele ou ela foi levantado por Deus. Otiniel, em hebraico, Ateniel, que significa leão de Deus ou força de Deus. Ele libertou Israel da opressão inimiga pelas mãos do rei da Mesopotâmia, chamado Cusã-Risataim. Essa opressão já durava 8 anos. Imagina um povo que saiu do Egito, passou pelo deserto, atravessou o Jordão, conquistou a terra e agora tem tudo para viver a abundância da vida que Deus preparou, volta a ser oprimido, volta a ser afligido, volta a ser castigado, volta a ser escravizado. Sabe por quê? Porque não ouviu e não obedeceu
a voz de Deus. Não deram ouvidos ao que Deus falou por meio dos seus escolhidos. E assim, é um ensinamento para nós. Ouça aquilo que Deus fala para a tua vida por meio daqueles a quem Ele levantou. E você será bem-aventurado em tudo quanto fizer. Otiniel, então, foi levantado por Deus num período que Israel estava sendo escravizado e a dor estava tremenda. O Senhor se compadeceu de Israel, teve misericórdia e levantou este homem, o qual libertou Israel da opressão síria, da opressão do rei da Mesopotâmia, e durante o seu período Israel teve paz por 40 anos. Quando este homem, que foi o primeiro, depois de Josué, a restaurar a ordem e a autoridade espiritual na nação israelita, ele vem a falecer, o ciclo volta ao começo. Pecado, idolatria, rebelião, castigo, sofrimento e dor, arrependimento, choro, lágrimas e salvação. Deus levanta um libertador. Aqui fica claro que nós não merecemos os livramentos de Deus. Nós não merecemos as bênçãos de Deus. Nós não merecemos nem estar de pé diante de Deus. Mas existe algo chamado misericórdia e graça. Misericórdia é a gente não receber o que nós devemos receber. E graça é Deus nos dar aquilo que a gente não merece. Esse é o Deus perfeito, lindo e maravilhoso, ao qual nós servimos. Segundo Juiz, Débora, uma mulher que se encontra no capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que ela era uma mulher profetisa. Seu nome em hebraico, Débora, significa abelha. Ela julgava Israel assentada debaixo das palmeiras de Débora, onde ela era procurada por Israel para solucionar os seus problemas, as suas causas. Qualquer conflito, dissensão, probleminha que tinha, eles recorriam a Débora. E ela, sendo uma mulher de Deus, solucionava as suas causas. Então, ela é considerada a líder da libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Por quê? Foi uma mulher. Porque a ordem era para Baraque liderar o exército. Baraque libertar o povo. Mas este homem se acovardou, temeu, ficou com medo dos inimigos. E eu quero te dizer que Deus, Ele não trabalha com covarde. Eu posso falar que eu sou fraco, eu posso falar que eu não sou capaz, mas eu não posso falar que eu tenho medo do inimigo, porque a minha força vem do Senhor, porque Ele, Cristo Jesus, morreu naquela cruz por mim e por você, pela sua igreja. E Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, por que temer? Por que ficar com medo? Você pode até ser fraco, você pode até ter pouca fé, você pode até não se achar capaz,
Mas se o Senhor é contigo, tu vai vencer, tu vai avançar, tu vai conquistar, porque a honra e a glória não é tua, é dele, e é ele que vai te levar a galgar e alcançar coisas grandes, não somente nessa terra, mas coisas grandes no reino celestial. Essa mulher não teve medo, e este homem chamado Baraque disse que só ia para a guerra se Débora fosse com ele. Ela disse, então eu vou. Penso eu, porque ela falou, eu vou. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo. Eu sirvo ao Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, passou pelo deserto, atravessou o Jordão. Acha que isso aqui para ele é o quê? Isso aqui para ele é moleza. Eu vou, mas a honra não vai ser tua. O mérito da vitória não vai ser teu, Baraque. Vai ser de uma mulher. E a gente vai ver mais adiante que a mulher fez o que Baraque deveria ter feito. Então, quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, irmão, presta atenção. Faça. Não se acovarde. Porque Deus tem prazer em quem avança, em quem marcha, não em quem recua. Você foi chamado para conquistar, para vencer, não para ficar prostrado e nem querer voltar atrás. Deus é contigo. Vai nessa tua força. E é sobre ele que vamos falar agora. Gideão, capítulo 6, versículo 11 e 12. Gideão, filho de Joás, ou Abiesrita, da tribo de Manassés. Em hebraico, Gideon, que significa lenhador ou talhador. Gideão, ele foi convocado pelo anjo do Senhor, irmão. Presta atenção, porque quando a Bíblia fala anjo do Senhor e coloca o A com letra maiúscula, está se referindo à teofania, que é a manifestação de Deus no Antigo Testamento, uma teofania de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o anjo do Senhor que apareceu a Josué. Ele deu ordens. Ele é o anjo do Senhor que apareceu a Gideão. Ele deu ordens. Ele é o anjo do Senhor que apareceu à mãe e ao pai de Sansão. Ele deu aviso sobre o nascimento do menino. Este é Jesus, o anjo do Senhor. Ele aparece a Gideão enquanto Gideão malhava trigo no lagar, com medo dos midianitas. Era um povo beduíno que invadia e roubava todo o gado e o fruto das colheitas do povo de Israel. Mas espera aí, pastor Douglas, por que ele malhava o trigo no lagar? Se lagar é lugar de amassar as uvas, prensar as uvas para produzir o vinho, porque ele não estava malhando o trigo no lugar certo, que é na eira apropriado para fazer a separação da casca e do grão, porque ele estava com medo dos midianitas, que tinham feito várias investidas contra Israel. Roubava, saqueava, levava o gado, levava a colheita, levava os frutos. E com medo, Gideão era novo, com medo de que isso acontecesse e eles roubassem o fruto da colheita dele e de sua família, ele estava fazendo esse trabalho neste lugar que era mais reservado.
E eu vou mandar para vocês uma imagem de como era um lagar e a eira na época da Bíblia. Gideão, ele se considerava o menor da casa do seu pai, da família mais pobre da tribo de Manassés. Foi ele a quem Deus escolheu para libertar Israel da opressão dos midianitas. Ele era o menor. Ele era da família mais pobre. Mas Deus quem escolheu. Para Deus escolher, para Deus amar, para Deus encher com seu espírito, não adianta o cara ter dinheiro, não adianta o cara ter mansões, não adianta o cara ter carro importado, não adianta ele ter nada de bem material ou riqueza, se ele não tiver o que a Bíblia vai falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus pega quem não é e faz ser, quem não pode e faz poder, quem não é capaz e faz ser capacitado. Ele não escolhe por aparência ou como o olho humano vê. Ele escolhe como os seus olhos, que são puros, bondosos e justos, vêm lá dentro do interior do coração do ser humano. Ele nos sonda por dentro e por fora. E ele escolheu Gideão, mesmo ele sendo menor, mesmo ele sendo mais pobre, mesmo ele sendo menor da casa. Me lembra muito Davi. Ele escolheu Gideão. E quando ele aparece Gideão, Gideão duvida. Porque isso é normal. Eu não sou, eu não tenho, eu não faço, porque eu, Senhor. Aí Deus fala: vai nessa tua força, meu filho. Tu vai libertar Israel. E fica uma palavra para a tua vida: vai nessa tua força, meu irmão, minha irmã, porque é você quem Deus levantou para libertar a tua família e a tua parentela da escravidão, do pecado. Não desista. Ah, eu sou o mais pobre, o menor da casa, eu não tenho, eu não faço. É você que Deus escolheu. E ponto final. Não há quem possa revogar os decretos do Senhor. Então ele pede a Deus confirmação do seu chamado, do seu ministério. E Deus dá. Pediu confirmação numa noite, Deus deu. Pediu na outra, Deus deu. Não vou me deter muito porque o tempo já está acabando e a gente vai ver a vida dele mais para frente. Então ele foi escolhido por Deus para libertar Israel da mão dos midianitas. Jefté, capítulo 11, versículo 1. Filho de Gileade, da tribo de Manassés. Em hebraico, Jeftá, que significa Deus abre. Filho de uma prostituta. Repudiado, ignorado, desprezado pelos seus irmãos. Foi expulso de casa pelos seus meio-irmãos. Assim podemos dizer, porque não era filho da mesma mãe. Ele teve que peregrinar para uma cidade vizinha, chamada Tobi. E nessa cidade ele fez amigos. Ou melhor, estes homens vieram e se amigaram com ele. Fizeram amizade com Jefté. E eram homens levianos. E a Bíblia diz que estes homens levianos se associaram com Jefté. Mas não foi Jefté que se associou com homens levianos. Aqui eu já aprendo que eu e você precisamos influenciar o mundo e não deixar que o mundo
nos influencie, porque nós andamos conforme a vontade de Deus. E é esta influência que a gente tem que levar para a sociedade. O amor de Deus, a bondade, a misericórdia, a graça e a salvação. São essas coisas que a gente tem que levar. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal dá sabor e a luz ilumina os caminhos. É isso que a gente tem que ser. Jefté foi para uma cidade vizinha pagã, mas ele não se associou. Pelo contrário, ele influenciou. E os homens levianos se associaram com ele, com certeza tiveram suas vidas transformadas. Então ele foi escolhido por Deus para vencer a guerra contra os amonitas, libertando Israel da opressão deste povo cruel. Ele foi o homem que se precipitou em fazer um voto ao Senhor, visto que Deus já tinha prometido a vitória contra os inimigos. Mais à frente vamos falar sobre o voto de Jefté. E por último temos Sansão. Quem nunca ouviu falar de Sansão? Capítulo 13, versículo 24 diz que ele nasceu e a sua mãe lhe deu o nome de Sansão, filho de Manoá, seu pai, de Zorá, da tribo de Dan, em hebraico Shimshon. O seu significado exato do nome Sansão não tem. Existem possibilidades e a mais próxima é como o sol ou parecido com o sol. Ele foi escolhido por Deus e avisado aos seus pais antes mesmo de ser concebido no ventre de sua mãe, porque ela era estéril. E ele foi levantado por Deus para libertar Israel da mão dos filisteus. E existiam algumas ordens sobre a vida de Sansão, onde a principal era o voto de Nazireu desde o ventre. E as regras desse voto se encontram em Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Não faremos leitura agora, somente quando formos falar de Sansão. A Bíblia diz que ele executou, matou mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Está no capítulo 16, versículo 30 do livro dos Juízes. Então, este foi a nossa entrada, né? A nossa entrada, o nosso prato de abertura para dar início ao estudo do livro dos Juízes, o qual eu tenho certeza que vai nos ensinar muitas coisas. Qualquer dúvida que você tenha tido durante essa aula, não hesite em me procurar. Manda mensagem, me procura, pergunta, que eu estarei aqui aberto para te responder com a ajuda do Espírito Santo. Que nessa hora o Senhor venha a fixar as palavras que aqui foram ditas em nossos corações, que Ele nos dê uma noite, um dia de paz, de vitória, e que esse vírus, essa praga que está no controle de Deus, seja cessada por misericórdia do Senhor. Não deixe de clamar a Deus pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus vos abençoe e que a paz do Senhor seja contigo e com a sua casa, em nome de Jesus.